populistas corroem definitivamente as democracias liberais. As democracias no mundo não suportam, não suportarão tanto populismo assim, não suportarão. Nós vamos bater um papo sobre isso. Aqui é um canal de adulto, um canal para você inscrito que tem 2 neurônios ou mais. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Muita gente fala de democracia, defesa da democracia, e sequer sabe como está dividido o mundo hoje entre autocracias, democracias liberais plenas. Alguns dizem que vivemos numa ditadura. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar muito sobre isso. Você, meu irmão, minha irmã, que passou por aqui, não conhece o nosso trabalho, tem um botãozinho, inscreva-se, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui é um espaço para a gente pensar, falar sobre política, boa política, para refletir sobre esse Brasil caótico, sobre esse mundo caótico aí, mundo cão que a gente vive nele. Então é importante que você saiba onde está inserido. Aqui nós reagimos todos os fatos, notícias do mundo concreto, da realidade concreta, do que está posto aí no debate. A gente não fica divagando e nem viajando na maionese. Aqui é uma voz dissonante, voz diferente do senso comum que você está acostumado. Por isso que os inscritos do canal precisam ter 2 neurônios ou mais. A gente não faz conteúdo direcionado nem para lulopetista e nem para bolsonarista. A gente faz conteúdo para você que quer pensar, que não abdicou do seu senso crítico, aquilo que é inato a você. Pensar, tem que pensar e refletir sobre as ações aí que você toma no dia a dia e os impactos que a elite política brasileira, sobretudo brasileira, ela impacta muito a sua vida. Então é importante você se defender, pois você já trabalha 4 longos meses, 4 meses para pagar impostos e manter toda essa elite com muito vinho francês e muito camarão, não pequenininho, pistola. Então é importante você acompanhar a cena política do dia a dia. Inscreve-se aí, aciona o sininho. As democracias liberais, muita gente fala de democracia, muita gente fala de democracia para lá, para cá. E o brasileiro médio, que não lê, não estuda, PISA está aí para não nos deixar mentir. O PISA está aí. 84% dos brasileiros não compraram um único livro no ano de 23, no ano passado. Nenhum livro, 0. E discutem democracia como se entendessem da coisa. Não sabe, não entende, não lê. Aí muitos dizem, eu leio no smartphone. Não, filho, é diferente. Eu leio no celular. Não, é tudo diferente. Livro, cultura. Leve um livro, pelo menos um livro, para sua casa. Comece a colocar, incutir dentro de você, acostumar os seus filhos aí, a sua família a te ver com um livrinho de vez em quando, dando uma folheada, tentando ler. Comece assim, vai te fazer um bem danado. Esse negócio de virtual, smartphone, a gente lê tudo na diagonal. Mas o papo não é sobre livro, não é sobre cultura, o papo é um pouco de cultura, né? O papo é sobre democracia, tanto exaltada aí pela esquerda, defensores da democracia, e nem a esquerda nem a direita brasileira sabem o que diabo é isso, e vou além, não querem saber disso. Não querem saber. Quem gosta de democracia, eu e meia dúzia de 3 ou 4. Vou me utilizar, bater esse papo com você, usando alguns, especificamente, pensamentos aí do autor de um importante livro, Como as Democracias Nascem, do Augusto Franco. Ou me valer do cérebro do Augusto Franco, dos seus escritos, não do seu livro, não é baseado em livro nenhum, mas há alguns pensamentos soltos dele no Twitter. Por falar em Twitter, segue lá no Twitter, Paulo Férez, está muito legal o Twitter. Então, nós vamos bater um papo usando, não concordo tudo com o seu Augusto Franco. Não concordo
mas concordo em grande parte das coisas que ele diz. Ele é um estudioso da matéria, sabe muito do assunto, ele se debruça sobre o tema democracia, sobretudo democracias liberais, faz umas distinções bastante importantes que eu quero compartilhar com você. Aqui não é um canal para você concordar com tudo, não é esse o espírito do canal. Não é o espírito de beijar a mão, como lá na festa lá da democracia, festa do Sarney, aquele beijamão. Não é isso. É para você pensar. Necessariamente você não precisa concordar com tudo, nem discordar de tudo, mas abrir uma caixa no seu cérebro aí, nos seus 2 neurônios, para que você possa ter condições de assimilar alguma coisa. As democracias são muito importantes. Você vive no papel, uma democracia liberal, que é o Brasil. Mas o Brasil não é uma democracia liberal, também não é uma ditadura. Mas isso a gente vai bater um papo outro dia. Aqui não é uma ditadura, mas isso vamos deixar para depois. Vamos conversar sobre democracia, democracias liberais. E eu vou me permitir ler alguns pensamentos que o autor do livro Como as Democracias Nascem tem passado ali no Twitter. Ultimamente ele tem falado muito de democracia. É um assunto que eu gosto muito, é um assunto que me interessa e é um assunto importante para você entender que diabo é isso, aonde nós estamos e aonde nós poderemos chegar, viu? E esse aonde nós poderemos chegar é muito ruim. Para a gente começar esse bate-papo, é importante que você faça as distinções. O que é um populismo? O que é o populismo? O populismo não é uma característica pessoal, segundo Augusto Franco. Eu já acho que se mistura um pouquinho, mas eu estou me valendo do pensamento do Augusto Franco. Então vou ser literal aqui no Twitter que ele deu. O populismo não é uma característica pessoal, uma qualidade ou defeito de um líder. Populismo é um comportamento político que se baseia na divisão da sociedade em uma única clivagem, um único ponto: povo versus elites, ou the true people, the establishment. O povo contra o estamento burocrático. Para você entender, o povo contra, que o brasileiro gosta da palavrinha, o povo contra o sistema. Isso é um populismo. E nós temos 2 líderes que abraçam isso no Brasil. De um lado da direita, do bolsonarismo, nem digo direita, porque o bolsonarismo defende só o Bolsonaro, né? Não defende causa alguma, mas está no espectro de direita, da extrema-direita, e é o mais popular aí nas redes sociais, domina a rede social. Temos o Bolsonaro, um líder populista. E do outro lado, da esquerda, vai da esquerda até a extrema esquerda, abrangendo todo o campo de esquerda, o bolsonarismo abrange mais o campo lá da extrema direita e uma pequena parte da direita. O resto, não. Já o Luiz Inácio, ele abrange grande parte do espectro de esquerda até a extrema esquerda. Lula e Bolsonaro, o lulopetismo de um lado e o bolsonarismo do outro. Então, a primeira coisa que é importante que você saiba é essa distinção. O que é populismo? É o povo versus o establishment, o povo versus o sistema, né? Um brigando por alguma coisa, outro brigando sobre outra, tudo com muita simplicidade, para que as suas mensagens populistas cheguem numa massa gigantesca de pessoas aí. Soluções simples para problemas complexos, né? Basicamente é isso aí. O regime brasileiro, ele vou num outro pensamento dele. O regime brasileiro não é uma ditadura. Nós vamos conversar especificamente sobre isso, vamos bater um papo só sobre isso. É importante você subir a like. Aqui, como é um canal qualificado que fala basicamente para o inscrito, só para o inscrito, porque é um canal que já nasceu em Shadowban, ele não é distribuído pelo YouTube. Ele vai 2%, como a nossa base de inscritos é pequena, ele vai 2% para os inscritos aí, para 100 e poucas pessoas. Mas o compromisso do canal é esse, é para com você inscrito. Por isso que a gente deixa a base ao vivo aqui,
para você inscrito. E ele, se você não indicar o canal, não subir um likezinho aí, ele não vai crescer, porque dependendo do YouTube, ele fica assim, todos os nossos vídeos, eles já saem aqui da produção com tarja amarela ali, inadequado para publicidade, não interessa ao YouTube esse tipo de conteúdo. E não interessa pelo menos para 84% do brasileiro que não lê. Então fica complicado aqui, mas vamos tocando assim mesmo, que a proposta não é essa, a proposta é para o inscrito do canal. Os poucos inscritos vão ter acesso a conteúdos bons como este para pensar. Então, o canal já nasceu em Shadowban, então o YouTube não indica a sinalização dos nossos vídeos vai para 2%. Então, mas você inscrito aqui, você não será enganado. O regime brasileiro, ele não é uma ditadura. É uma democracia defeituosa. Eu sempre uso a palavra democracia disfuncional, que é a mesma coisa, né? Ela não é uma democracia plena no Brasil. Isso é meio óbvio aí. Ou apenas eleitoral, não liberal. Mas é grande a possibilidade, parasitado, que está por dois populismos, que eu já falei, Lula e Bolsonaro, de ter entrado em processo de autocratização. Eu vou chegar na autocratização que ele quer dizer. Não é irreversível, mas é preocupante. É preocupante porque o populismo, ele corrói o pouco de democracia que a gente tem. E nós estamos caminhando a passo célere de copiarmos regimes autocráticos. Eu vou explicar e vou dizer quais são os regimes autocráticos ali, tudo usando o pensamento do Augusto Franco. É muito importante, eu gosto muito do autor. O populismo, a parte de direita, levada pelo populismo de Jair Bolsonaro, pediu golpe de Estado, que vai dar numa ditadura militar. Pediu intervenção militar com Bolsonaro no poder. Pediu duas coisas. Primeiro, uma intervenção militar, uma coisa que já arrebenta de morte a democracia. E outra com um inepto no poder. Ela pediu duas coisas. Os bolsonaristas eram ambiciosos, queriam uma intervenção militar com um inepto no poder. Queriam duas coisas. Isso leva para um regime autocrático, uma ditadura militar. A esquerda nunca gostou de democracia. A presidente do PT recentemente esteve lá na China e exaltou a grande república chinesa ali, a sua democracia pujante da China. Ora, bolas, é uma coisa de louco, é uma coisa de outro mundo, exaltar a democracia chinesa, um absurdo completo. Não tem democracia, ela é um regime autocrático, ditatorial, que é a China. Não tem nada de agradável, né, nessa porcaria, porcaria chinesa. A esquerda nunca pediu uma ditadura militar, porque o exército nunca foi de esquerda, mas é um sonho antigo da turma do Foro de São Paulo, instituiu uma Guarda Nacional para ter um exército para chamar de seu. Portanto, as duas massas comandadas por populistas no Brasil não querem democracia. Nem a massa lulopetista e nem a massa bolsonarista. Isso tem que ficar muito claro. Por isso que o autor aqui diz, não é irreversível, mas é preocupante, é muito preocupante isso. Até ontem, nós tínhamos uma massa de gente pedindo intervenção militar aqui no Brasil. Não pode se... Aí eu vou para um outro tweet, outra tuitada do autor. Não confunda governo com regime. Isso é uma confusão gigantesca. As pessoas confundem governo com regimes. Uma confusão gigantesca no Brasil. Por isso que aqui o canal... a gente precisa que o inscrito tenha 2 neurônios. Um governante não pode ser democrático e o regime político continuar sendo uma democracia. Vou repetir. Um governante pode não ser democrático. O governante pode não ser democrático, porcaria nenhuma. E o regime político
continua sendo uma democracia. Continua sendo uma democracia. As pessoas que queriam tentar um golpe de Estado, é um cara que o governante não era um Bolsonaro, não era um democrático. E o regime era uma democracia. Aconteceu nos Estados Unidos com Trump. Trump não teve lá o Capitólio. E aconteceu e está acontecendo no Brasil com Bolsonaro e com Lula. Lula também não é democrático. E está acontecendo em Israel com Netanyahu. O Bibi não é democrático. Todos esses que eu citei, Trump, Bolsonaro, Lula, Bibi, todos com tendências autocráticas. E todos eles lambem as botas do Putin, que é o maior símbolo de regime autocrático. Lá deixa os russos votarem, tem uma liberdade de expressão bem cingida ao meio, você pode falar tudo sobre moda, sobre sexo, sobre entretenimento, pode falar tudo. Então, é cingido ao meio. E na parte política, você não pode criticar o governo, porque se criticar, como ele domina todas as instituições, desde o judiciário até a parte de passando pela polícia e os parlamentos todos, as assembleias todas, o cara é condenado na forma da lei a 8 anos na Sibéria. Tem vários vídeos aqui de ativistas russos condenados. É um regime autocrático com todas as características de regime. É didático usar a Rússia nisso. É didático. Portanto, você tem meia liberdade de expressão. Se você falar, como a gente fala aqui no Brasil, contra os governos, vai para a Sibéria, na Rússia. Vai para a Sibéria. E todos os governos, por isso que na democracia liberal que existe no Brasil, mesmo disfuncional, que permite a gente tecer críticas ao governante A, o B, o C, a gente não vai para a Sibéria. Por isso que aqui ainda não é uma democracia disfuncional. Mesmo que todos os governantes, os dois últimos, Temer não, os dois últimos, Bolsonaro e Lula, perseguiam. E um perseguia e o Lula persegue aqueles que são críticos aos seus governos, fazem críticas ao seu modo de governar. Perseguiam. Então não tenham dúvida aí disso. Eles queriam censurar. Só podia fazer, eles, na cabecinha desses dois estrupícios, só pode falar se for para elogiar. Se for para criticar, não. Tá? E existem a AGU usando a máquina do Estado para ir atrás de jornalistas, ativistas, críticos, tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula. E os políticos desses dois espectros, hipocrisia total, absoluta. Do espectro de esquerda, exaltamos a democracia, mas ajudam a corroê-la, por exemplo, ao fingir que está defendendo o Estado palestino, usando os números do Hamas. Corrói a democracia. E do outro lado, do bolsonarismo, tentando censurar, perseguir, destruir críticos de todas as formas possíveis. Corrói a democracia. Corrói. E eu vou usar um tweet que está bastante bem escrito aqui, do Augusto Franco, para poder ver como o diálogo hoje em dia é muito difícil. É muito difícil, sobe o like. Vamos para aspas para o autor. É difícil dialogar com bolsonaristas. Muito difícil, sério, isso muito difícil sou eu que estou colocando. Porque eles são ignorantes. São ignorantes, não leem nada. São ignorantes de pai e mãe. Não sabem a distinção entre governo e regime político, não sabem. Nem conhecem as diferenças entre democracia e autocracia. Não conhece. O inscrito do canal está começando a querer conhecer. Assim como é difícil dialogar com o lulopetista. Muito difícil também. Porque eles distorceram
espertamente, são mais inteligentes. Os conceitos, fizeram uma distorção nos conceitos. Nessa luta aí, Hamas, Israel, eles distorcem conceitos. Por exemplo, para eles, os lulopetistas, a democracia se reduz à cidadania ou à oferta do estatal de bem-estar para o povo pobre. Casa, comida, roupa lavada, dispensadas por um governo popular. Programas sociais. Você está tentando minimizar a enorme desigualdade social no Brasil, fazendo os programas sociais importantes, programas importantes, mas isso não se resume a isso, a democracia, ou a luta pela redução das desigualdades socioeconômicas. É isso que eu falei. Programa social e luta para a desigualdade social. Isso não resolve a democracia. Eles pensam que as mais avançadas democracias do planeta, as democracias plenas, as democracias liberais, são falsas democracias. Essa distorção de conceito dos lulopetistas são mais estudados aí que o que sobrou do bolsonarismo. O bolsonarismo tem uma massa de idosos, né, e que sobrou e de gente muito ignorante, né? E eles acham que isso são falsas democracias, aspas, né, burguesas, ou governos do, aspas de novo, macho branco no comando, fecha aspas, regimes impostos pelas elites, abre parênteses, classistas dominantes ou neocolonialistas. As distorções conceituais que a academia do lulopetismo ela faz sempre para estabilizar sua forma de dominação e continuar explorando o terceiro mundo, ou agora o tal do sul global. Isso significa, o tal do fui eu que coloquei, né? O sul global. Isso significa que eles não tomam a democracia como referencial e nem como um valor universal. Tanto faz uma ditadura ou uma democracia, Rússia ou Ucrânia, dois países, uma é democracia e outra é um regime autocrático, né? Aquele como ditadura. A China ou Taiwan, o Irã ou Israel. Pior, eles preferem as autocracias, como eu já tinha dito antes, vivem beijando o anel do Putin, tanto Lula como Bolsonaro. Eles preferem as autocracias às democracias, porque as primeiras estariam do lado das grandes massas despossuídas do mundo contra o imperialismo norte-americano e o colonialismo europeu. Notem que o imperialismo norte-americano e o colonialismo europeu, elas permanecem. Por isso que eu digo, a esquerda é muito atrasada, ela olha isso no retrovisor, e o Silvio Almeida é o representante desse atraso. Por mais intelectual que ele seja, ele é o representante desse atraso com essa teoria do racismo estrutural dele aí. Supostamente as fontes de todo o mal que assola a humanidade. Fica difícil. Conforme o ator disse, fica difícil conversar com o ignorante, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é ignorante mesmo, viu? Por isso que não tem tantas explicações técnicas. Ou o lulopetismo, que já está aí há 44 anos, que tem um pensamento próprio, tem estudos próprios, tem uma academia toda, domina a academia, tem hegemonia em todo a sociedade brasileira, que é diferente. Hegemonia quando você domina tudo, é diferente de estar com o poder. Agora o Lula está com o poder da caneta, mas antes no Bolsonaro ele não tinha o poder da caneta, mas o PT sempre teve a hegemonia de toda a sociedade brasileira, assim, do pensamento e dos meios de ação para fazer as suas políticas. Então ele é mais estudado aí que essa direita, mas os dois beijam o anel aí de autocracia, nenhum dos dois gostam de democracia. O brasileiro, como um todo, assim, grosso modo, não gosta de democracia, viu? Não gosta. Tem lá os lulopetistas que não gostam dela e temos os bolsonaristas que não gostam dela. O lulopetista convive bem com ela porque serve para como ele tem a hegemonia de todo o Brasil, serve para ele fazer aí o que ele acha que deve fazer.
Mas ele não está nem dá bola para essa tal de democracia, não. Essas são, agora eu vou para um outro pensamento ali, do autor. Essas são poucas democracias liberais. Ele está mostrando as democracias liberais que existem de fato no mundo. É um grande estudioso da matéria. Essas são as poucas democracias liberais, liberal democracies, que restaram. Segundo o último relatório de 24 do VDEM, estão em ordem na lista abaixo. Eu vou ler para vocês. As democracias liberais, segundo o VDEM, segundo o autor, aqui sobrou no mundo, só tem elas. Dinamarca, Suécia, vocês vão ver um número grande de países nórdicos, viu? O menor IDH, o maior IDH do mundo, a distribuição de renda mais uniforme do planeta, os índices de felicidade mais altos, quando medem isso, sei lá como medem isso, mas a turma mede, tá? Estão lá nos países nórdicos. Dinamarca, Suécia, Estônia, Suíça, Noruega, Irlanda, Alemanha, França, República Tcheca, Austrália, Holanda, Luxemburgo, Chile, importante Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguai, Letônia, Espanha, Itália, Canadá, Islândia, Japão, Taiwan, Barbados, Butão, Coreia do Sul, Seychelles, Suriname. Só isso. Essas, segundo os relatórios dos estudiosos de democracia, são esses países que têm democracias liberais. Os 30 regimes piores colocados no ranking. O Brasil está fora desses democracias liberais, viu? Nessa nossa democracia disfuncional. Agora ele vai lá no outro, lá, os 30 piores colocados no ranking, no mesmo ranking lá do VDEM, de 2024, desse ano, classificados pelo Índice de Democracia Liberal. Na lista abaixo, em ordem de autocratização, quer dizer, de regimes fortes, regimes duros, regimes que dão paulada na cabeça do povo se discordar, em ordem crescente. Guiné, Catar, Irã, Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos, Gaza tinha um regime do Hamas. Haiti, regime não, Gaza tinha um governo do Hamas. Haiti tá aquela confusão toda lá. Sudão do Sul, Azerbaijão, Rússia, Burundi, Cuba, Guiné Equatorial, Camboja, Venezuela, o Chile entrou na do bem, a Venezuela entra na do mal aqui. Bahrein, Síria, Iêmen, Chad, Arábia Saudita, Sudão, Tadjiquistão, China comunista, Belarus, Turcomenistão, não é esse o nome não, é Turcomenistão, onde fica o Turcomenistão? Deve ser uma daquelas antigas repúblicas socialistas soviéticas, quando deve ter sido um paíseco disso aí. Afeganistão, Nicarágua, Mianmar, Coreia do Norte, lá do Kim, Eritreia, só paizinho fininho, né? Veja os países dos eixos autocráticos. Esses países do eixo autocrático, esses 30 nominados aqui, que fazem uma guerra contra as democracias liberais. Esses países que financiam terrorismo, ações, protestos. Os protestos que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, nas universidades, especificamente em Colômbia, são financiados nada mais, nada menos pelo Catar. Catar tá aqui nessa listinha aqui dos países gente boa. BRICS, ele faz um tweet aqui só dos BRICS. Nenhuma democracia plena nos BRICS. Isso ele tirou o dado do The Economist Intelligence Unit de 2023. Nenhuma democracia liberal no VDEM 2024, que é onde mede as democracias. Brasil, e a classificação do Brasil, regime, olha como o Brasil é citado aí no mundo que estuda democracias. Eu a chamo aqui de democracia disfuncional. Brasil,
regime eleitoral parasitado por populismos. Vixe, Brasil. Depois veio a Rússia, autocracia, simplesmente autocracia eleitoral. Tem uma eleiçãozinha lá para enganar os russos. Índia, autocracia eleitoral também. China, autocracia fechada. E aí na China tem uma divergênciazinha. Os regimes comunistas, eu não vejo como autocracia, eu vejo como um regime totalitário, que é uma autocracia também, né? Mas é um regime totalitário, aí tem que encaixar a palavra totalitário junto aqui. África do Sul, regime eleitoral parasitado por populismo, mesma classificação do Brasil, a mesmíssima. É uma live tão importante, são assuntos tão importantes, conhecimento muito importante, sobe o like, é importante para você isso aí, importante. Egito, autocracia eleitoral. Etiópia, autocracia eleitoral. Irã, autocracia eleitoral, mas é uma autocracia eleitoral fundamentalista, acho que também cabe uma subdivisãozinha aí, mas é tudo autocracia, viu? Tudo regime da paulada. Arábia Saudita, autocracia fechada, é um regime ditatorial, é um regime quase que é um regime absolutista lá do regime feudal. É a Arábia Saudita. Acho que é o último regime feudal, tipo o feudo lá na época dos feudos. É um regime absolutista pleno, a Arábia Saudita, um dos últimos aí do planeta. Autocracia fechada, Emirados Árabes Unidos, autocracia fechada. Autocracia fechada são regimes absolutistas plenos, viu? É que o autocracia está um termo mais sofisticado para adequar à realidade, porque você tem várias nuances nisso aí, mas é você que não está habituado a conviver com esse termo, são regimes absolutistas mesmo, né? E ainda querem enfiar mais 3 ditaduras: Venezuela, Nicarágua e Síria. Esse é o BRICS ali quem comanda o banco do BRICS é a Dona Dilma. Vou de novo para... Eu sempre estou me socorrendo aqui aos tweets do Augusto, viu? Ó, sobe lá. Cara, o assunto é tão rico, Esses tweets aqui do Augusto é tão rico, valeria um semestre aí numa faculdade boa para você aprender isso aqui, que esse cara fez em alguns tweets, ele resumiu uma montanha de conhecimento para você, cara. Uma montanha de grande conhecimento para você, meu irmão, minha irmã. Ele resumiu tudo em pequenos tweets, é muito conhecimento para você. Até sai da ignorância completa. Vou para o outro tweet dele. Há uma ignorância generalizada em relação ao regime político vigente nos Estados Unidos. Há muito tempo não são mais uma democracia plena, full democracy, na classificação do Economist Intelligence Unit, onde estão em 29º lugar no ranking geral. 29º. E, quando você vê, a democracia praticamente, tal qual a gente conhece, nasceu nos Estados Unidos. Um mito insistente é que os Estados Unidos teriam sido a primeira democracia do mundo. Acabei de falar esse mito agora, eu na minha cabeça aqui, era isso. Segundo a classificação do VDEM, nunca foram. Eu não sabia. Eu confesso que não sabia. Aliás, nem foram o primeiro regime eleitoral do planeta. A Inglaterra e a Irlanda se consolidaram como regimes eleitorais em 1790, a França em 1792 e os Estados Unidos, assim como a Bélgica e a Holanda, só em 1796. Tá? Os Estados Unidos não foi o primeiro, mas é o grande exemplo, tá? Tá correto aqui o autor. Os Estados Unidos não foi o primeiro. Na minha cabeça era, eu não sabia. Mas todo mundo usa os Estados Unidos como exemplo. Depois daquele livro do Tocqueville, Democracia na América, os Estados Unidos conseguiram superar a Inglaterra, a França, a Irlanda, os países citados aqui, a Bélgica, a Holanda, em levar esse conceito de democracia ao mundo inteiro. Esse é o mérito do americano. Esse conceito todo, a gente se remete aos conceitos lá dos pais fundadores. Mas confesso que não sabia. Olha que eu copiei isso, não tinha me atentado. Viu? Aqui é um caminhão de conteúdos para todos nós. Ó.
Sobe o like, é importante isso. Mas regime eleitoral, e ele insiste nisso, está insistindo em vários tweets nisso, regime eleitoral não é a mesma coisa que democracia. Aqui a gente tem eleição aí, mas não é democracia. O defensor da democracia, que é o Xandão, ele censura para defender a democracia, quando a liberdade de expressão é um conceito vital, básico, fundamental nas democracias. Só dando um exemplozinho aí. Mas tem eleição aí. A primeira democracia do mundo foi a Suíça, 1849, seguida pela Austrália. Aí muita gente, eu gosto sempre quando nominam a Austrália, exemplos positivos, né? Nos exemplos positivos, porque o brasileiro, no seu eterno complexo de vira-lata, o saudoso Nelson Rodrigues cunhou essa expressão, complexo de vira-lata. O brasileiro, e essa massa de ignorantes que a gente está cultivando com muito afinco, e vamos bater o recorde na massa de ignorantes, 84% não compraram um livro ano passado, hein? Puta, vexatório isso. Mas não é assunto para hoje. A Austrália foi colonizada por segregados bandidos ingleses. Primeiro mundo, primeira democracia no mundo. Primeira democracia, uma das primeiras democracias no mundo, em 1858. País, top de linha, primeiro mundo, civilizadíssimo. Aí muita gente fala, o Brasil também só veio de Portugal, isso. Não, Portugal mandou muita coisa boa para cá. E nós, o que nós fizemos? Olha o que a Austrália fez, colonizados ali por bandidos, eram os presos, iam, sei lá, cumprir pena na Austrália, e os portugueses mandaram até a família real para cá. Olha o que nós nos tornamos. A gente é muito ruim como povo, cara. A gente tem que melhorar muito como povo, né? Essa observação que eu queria fazer. E a França virou uma democracia em 1874. Os Estados Unidos, assim como o Canadá, só passaram a ser democracia eleitoral em 1921 e democracia liberal em 1969. Então, e caminhando agora para o encerramento, não vou nem... Esse assunto é tão importante e tão cheio de nuances e tão fundamental para as pessoas que querem discutir alguma coisa no debate público, que assim que acabar essa live, nós vamos parar. As duas ameaças globais da democracia liberal. Aqui ele faz uma tabela, deve melhorar essa tabela dele. De um lado ele bota internacional de extrema direita e do outro ele bota eixo autocrático. O internacional de extrema direita, ele coloca lá na sua tabelinha: ditadores ou populistas autoritários de extrema direita articulados no The Movement, no CEPAC. Então ele colocou todos os governantes, ditadores ou pseudo-ditadores ou aspirantes a ditadores que fazem uma coordenaçãozinha lá naquele CEPAC lá do Steve Bannon. Exemplo de populistas autoritários. Ele dá o nome dos caras: Putin, Grillo e Casaleggio, sim, Salvini e Meloni, Le Pen, Orbán, Modi, Trump e Steve Bannon. Trump e Steve Bannon, que é o do CEPAC, né, que organizou, mentor do CEPAC. O Brexit, lá na Inglaterra, Wilders, Shurupala, Weidel e Gauland, que é do mesmo país, Abascal, Ventura, Bukele tem umas soluções muito boas, mas ele tá no eixo autoritário, no eixo autocrata, e Bolsonaro. E no eixo autocrático, ditadores ou neopopulistas da esquerda articuladas no BRICS e no Sul Global. Exemplo dessa turma aí: Putin, alguns estão nos dois, viu? Xi Jinping, Khamenei é do Irã. Khamenei figura muito recorrente aqui no canal, porque nós temos uma playlist do Israel Hamas aqui. Kim Jong-un, que é o da Coreia do Norte. Só gente fina. Ditadores de grupos terroristas do Oriente Médio. Assad é o governante da Síria. Assad é ditador ferrenho ali. Hamas, Hezbollah, e ele dá um etc, porque lá tem inúmeros grupos. Da Ásia e da África. Canel, Maduro, Ortega. Exemplo de neopopulistas alinhados: Kirchner, Funes, Zelaya, Lourenço,
Obrador, Petro, Evo, Iarce, Correia, Lula, Widodo e Subianto e Ramaphosa. Para você ter uma noção ali, para você ter um... Aí, num outro tweet, ele vai lá nas tipologias de regimes, autocracia e democracia. E aí eu vou, depois disso aqui, vamos para o encerramento. Autocracia, eu vou ter que trocar o óculos, cara. Vou ter que trocar o óculos aqui, que minha impressão não tá. Eu gosto de impressão. Autocracia, eleição nacional para o executivo e multipartidário. O Putin engana isso aí, o Maduro faz isso. Eleição nacional para o legislativo, também multipartidária. Autocracia fechada, ele faz algumas subdivisões. Vai lá no Augusto Frank e dê uma olhada nisso. Democracia. Homens e mulheres desfrutam de acesso seguro e efetivo à justiça. As leis são claras, parari, pororó, até dar uma democracia liberal plena. O gráfico é esse aqui, tá? Não vou ler porque vai carecer de explicação, porque você tem que ver, é uma espécie de fluxograma, uma coisa leva a outra. E aqui só batendo papo não vai dar. O que é importante para você disso tudo, da conversa que nós utilizamos aqui, o escritor Augusto Franco, que é importante, é você se inteirar minimamente do que seja regime e o que são coisas diferentes. Regime político do tipo de governo. Tem que separar. O regime que nosso Brasil tem na Constituição é uma democracia liberal. Mesmo que não seja. É esse o regime. Nós temos uma democracia muito disfuncional. E o tipo de governo necessariamente não precisa ser democrático. Não precisa. Pode querer até um outro tipo de regime, como tínhamos o Bolsonaro e temos o Lula agora. Então, mas é importante você fazer essas distinções, é importante você entender um pouco mais da tal palavrinha mágica chamada democracia, porque ela é usada diuturnamente nas televisões, ela é usada diuturnamente na crítica e muitas vezes ela é usada de forma errada, porque as pessoas sequer sabem o que isso significa e a abrangência disso, o quanto isso é importante. As democracias liberais têm uma série de defeitos, mas de longe, não dá nem para pesar na balança, são muito mais efetivas e respondem muito melhor à sua população do que os regimes autocráticos. Olhem os países que têm democracias plenas, os 30 países maravilhosos para se viver. Quisera eu estar morando, e que o Brasil fosse um desses países. Nós só citamos países bacanas. Então, as democracias, por mais defeito que tem, permite que você fale, permite que você discuta, permite que você consensue soluções. Nos regimes autocráticos, isso não é possível. E como é que você consegue medir isso aí? Muito simples, IDH mede muito bem, a liberdade de expressão mede muito bem. O fato é que o brasileiro, além de não entender muito de democracia, não gosta também dela. Inscreve-se no canal, sobe o like e ativa esse sininho, bastante importante. É um conteúdo bastante qualificado para você. Importante você se inteirar. Vai lá no Augusto Franco no Twitter e acompanhe ele lá, para que você veja, acompanhe os seus artigos, para que você possa... Ele é um grande estudioso dessa matéria, um dos que mais dominam esse assunto no Brasil. Não é para você concordar com tudo, não, cara. É para você pensar. E aqui é um canal, uma praça, para que nós todos pensemos juntos. Valeu? Sobe o like, vem pra cá. Até amanhã. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu.